Olá! Começando por aqui mais um Pô de Mulher, seu episódio no ar. Toda semana aqui um conteúdo novo, uma entrevista, uma inspiração para você que está em casa, aqui no canal do YouTube Juliana Rangel News. Muito obrigada pela sua audiência. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, já aproveita, ó, tá passando aí, já se inscreva, ative o sininho. Gente, por que a gente pede todo o programa? Porque é assim que você ajuda a gente, né, com relação ao YouTube, para entrega melhor, de qualidade, desse conteúdo jornalístico que a gente tem aqui, ó, autoral, exclusivo e diário no nosso canal, para que as pessoas tenham mais acesso, para que o que realmente é importante chegue até você, chegue às outras pessoas. É tão gostoso a gente compartilhar histórias, como a gente compartilha aqui toda semana no Pô de Mulher, né? Levar essas histórias aí de inspiração aí pro mundo. Então, por isso que a gente pede muito para você aí ativar o sininho e estar com a gente aqui no canal, tá bom? Começando o nosso Pô de Mulher com a nossa frase inspiradora, né? Que a frase de hoje é o seguinte, é muito minha, viu, gente? Não tenha medo de ser feliz. A vida é curta demais para perdermos tempo com tristezas. Só podia ser Elis Regina, né? Maravilhosa. Bom, deixa eu apresentar hoje a minha convidada e eu tenho certeza que você vai adorar tanto a história empreendedora dela, mas também o setor que nós vamos falar, viu, gente? Que você em casa tem muitas dúvidas aí sobre consórcio, eu tenho certeza, porque eu só de ficar aqui 5 minutos com ela, falei, gente, mas é isso, procede isso, então a gente hoje vai tirar todas essas dúvidas, mas também passear um pouco pela história dela. Eu recebo hoje aqui a Daniele Chavans. Dani, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Ai, muito obrigada pelo convite, Ju. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Ó, vou só fazer um resuminho do seu currículo, que a gente vai falar aqui, viu, gente, ao longo do programa. Mas a Daniele, ela é formada em administração, empresária e corretora, né? Ela começou, na verdade, na área de corretagem em 2015, né? Lá passando aí pela Porto Seguro. Ficou por 8 anos lá, mas fora isso também, viu, gente? Ela já passou por várias outras áreas bancárias, fez de tudo um pouquinho, para quê? Para chegar atualmente na sua empresa, que é a DC Corretora, né, Dani? E que a gente vai falar um pouquinho mais, e principalmente dessa trajetória, né? E você não é de Ribeirão, né? Não, eu sou nascida e criada em Serrana e comecei a minha vida profissional lá, com 12 anos de idade. E o que te fez trilhar essa caminhada, por exemplo, com 12 anos lá em Serrana, você começou fazendo exatamente o quê? Na verdade, Ju, eu venho de uma família muito humilde, né? O meu pai era caminhoneiro, a minha mãe dona de casa, e a chance que eu tinha de ser alguém, que hoje eu falo que eu sou alguém, mas a chance que eu tinha de ser alguém era trabalhando, né? Venho de uma família muito humilde, e aí comecei a trabalhar com 12 anos, comecei a trabalhar no comércio em Serrana, vendendo roupa. Eu acho que toda empreendedora é assim, né, gente? A gente sempre começa do nosso jeito, né? A gente, na verdade, quando a gente tem essa coisa do sangue empreendedor, a gente quer o quê? É trabalhar, crescer, fazer dinheiro, ter nosso dinheiro, nossa responsabilidade, nossa vida. Então a gente começa muito assim, por acaso, né? No caso, você começou como vendedora. Vendedora de roupa, ganhava um salário mínimo, que na época era R$180, né? Isso nós estamos falando há muitos anos atrás. E aí foi uma trajetória realmente de crescimento, né? Eu quero muito trabalhar no banco, o meu sonho era trabalhar no banco. Mas para isso eu precisava estudar, não era, eu quero entrar no banco e estou lá, né? Então eu tenho uma trajetória desde os 12 anos, com 17 para 18 anos, eu comecei a fazer faculdade de administração para entrar no banco, aqui em Ribeirão. E aí com 19 anos eu tive a oportunidade de entrar no banco como estagiária. Comecei como estagiária, fui contratada, e eu falo que o banco para mim foi uma escola, porque o banco ele te ensina a se portar, a como tratar o cliente, a como tratar as pessoas. Então isso para mim foi fantástico, né? Ter essa escola com 19 anos de idade. Então eu tava virando a Daniele, né? Se tornando a Daniele ali. Lógico que já com uma carga de 7 anos de trabalho, né? A minha mãe sempre muito presente também, aquela pessoa que está ali apoiando o tempo todo. Então isso também para mim fez muito sentido. E me fala uma coisa, a área da corretagem, como é que entrou na sua vida? A Porto entrou na minha vida em 2015. Eu estava participando de um processo seletivo
E assim, entrei numa sala com 50 pessoas. Eu falei, gente, 50 pessoas eu não vou passar nessa entrevista nunca, né? É aquela coisa que você olha e você fala, 50 pessoas Pra uma vaga, né? E aí participei do processo seletivo, fui até o final do processo seletivo. E a Porto foi uma faculdade, né? Porque eu fui vendedora por 4 anos e aí depois eu assumi a liderança. Então foram 2 cargos muito diferentes, né? Todos na mesma área. E você se encontrou nessa área? Eu amo o que eu faço hoje, né? O fato de sair da Porto, né? A decisão foi minha, né? Em pedir conta, em pedir meu desligamento. O fato de sair da Porto foi realmente para colocar toda essa energia positiva no meu negócio, que é a DC Corretora. Bom, o seu negócio ele é bem recente. 3 meses. Aí, 2024, você já começou mudando toda a sua vida profissional, abrindo o seu negócio. Qual que foi o seu maior desafio? Viu, gente, por que eu falo muito isso? Porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo têm muito medo. É aquela coisa, eu vou deixar o CLT para ser um PJ, para empreender. O que muda na minha vida? Muda tudo, né? A gente que tem empresa fala. Mas assim, eu queria que você falasse qual foi o seu maior desafio nessa mudança de ciclo e de vida e o que é mais gratificante, porque óbvio, gente, tem o desafio, mas também tem muito lado bom, né? Ô Ju, eu acho que o maior desafio é você ter a coragem de tomar a decisão, né? Porque eu tava... É o mais difícil. Eu tava ali, tranquila, no CLT. Zona de conforto, né? A minha equipe batendo todas as metas, sendo destaque o ano todo. A minha equipe foi destaque o ano todo, em 2023. Então, o tomar a decisão, ter a coragem de tomar a decisão, eu acho que é o mais difícil. Mas, em contrapartida, quando você toma uma decisão que tá muito pautada num sonho que você tem, num sonho que vai ser realizado, de ter o seu negócio e ter essa estrutura, né? Porque eu me preparei muito para tomar a decisão, né? Não foi, hoje eu tô, tchau, não, tipo, Porto. Você acordou e falou, hoje eu vou pedir conta, não. Você veio já amadurecendo a ideia de ter a sua própria corretora. Eu me preparei financeiramente, que eu acho que é o mais importante, porque a gente não sabe quando a gente vai montar um negócio, se esse negócio ele vai dar um faturamento, ele vai ter um faturamento de primeiro momento, ou se você vai demorar um tempo maior. Você tem que ter uma preparação, né? Esse retorno. Então, assim, eu me preparei muito financeiramente, mas eu acho que o que eu mais me preparei foi psicologicamente, né? Para mudança. Daniele, você está preparada para isso? Você está preparada para fazer os seus horários e não ter ninguém te cobrando? Porque ninguém me cobra hoje. Você se cobra, né? Eu me cobro muito mais. Mas se você não tem disciplina, se você não tem um foco, se você não tem uma meta, isso se torna, isso se perde ali naquele sonho, né? Você tem um sonho, mas você precisa ter uma meta, você precisa ter um foco para chegar naquele resultado. Eu falo assim, você tem que ter o perfil ou você tem que criar o perfil para empreender. Porque eu acho que às vezes muita gente, por isso que às vezes acontece, a gente vê muita gente se frustrando no empreendedorismo, né? Porque assim, gente, tem gente que acha que assim, vou empreender. Aí amanhã começa, óbvio, tem casos que dão certo tempo. Conheço muita gente que fez muito sucesso e que aconteceu assim, né? Foi, só que às vezes o caminho ele é muito mais demorado, ele é muito mais cheio de obstáculos, de superações. Agora, quando você se prepara para empreender, então é o que você fez. Por exemplo, você começou a amadurecer quanto tempo antes, por exemplo? Eu tomei a decisão de sair da Porto em setembro do ano passado. Então, olha só, setembro do ano passado. E você foi realmente sair quando? Eu saí em fevereiro e a gente começou a corretora em abril. 6 meses depois. Ou seja, você veio 6 meses, né, amadurecendo a ideia. Olha, eu tô querendo ter minha empresa. Como é que eu faço? É todo um processo, né? É um processo de construção, porque tem uma construção da marca, tem uma construção da Daniele que sai de uma liderança e a Daniele que entra na liderança dela. Essa comunicação tem que estar... Ela tem que estar muito definida na nossa mente, né? Sim. E a nossa mente, ela leva a gente para onde a gente quiser. E comunicar isso também, né, Daniele? Muito. Seja hoje, ainda mais hoje com as tecnologias, né, as redes sociais, imprensa, sites, tudo. Você tem que ter essa comunicação correta, porque as pessoas precisam entender que a Daniele não está mais naquela empresa, mas a Daniele agora está trilhando o seu caminho, fazendo isso, aquilo. Isso também faz muito parte do fortalecimento desse sucesso, desse crescimento, né, no seu negócio.
Ô Ju, eu acho que é importante, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que... eu vou empreender. Você precisa conhecer sobre o assunto, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O primeiro passo. Porque se você não conhece sobre o assunto, você não tem propriedade para falar. Se você não tem propriedade para falar sobre aquele assunto, como você vende? Se eu não compro esse copo, como eu vou vender esse copo para Ju? Se eu não acredito no que eu tô empreendendo, no que eu tô fazendo, no que eu tô vendendo, não tem como eu vender isso para uma outra pessoa, né? É uma ideia, é um produto, é um serviço. Então, você precisa entender muito sobre o assunto para você repassar isso para quem tá te ouvindo, né? Hoje eu trabalho com sonhos. Eu entendo, eu tenho que ouvir muito mais do que falar. A Ju senta para mim, comigo, ela vai contar o que ela tem de projeto. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem. Você está me contando um sonho que, às vezes, você sonhou 30 anos, né? Então, isso é muito importante, né? É isso mesmo. E eu acho que o segundo passo, aí eu vou complementar, viu, gente? Eu quero ver se você concorda. Mas é você gostar, né? Se você for empreender, gente, numa área que você não gosta, nem comece. Não vai dar certo. Porque não é só você dominar, mas você tem que gostar. Por quê? Você tem que acordar todos os dias assim, que delícia, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer acontecer, vou colocar os meus projetos mais ainda em prática, vou avançar nisso, vou fazer meu atendimento. Porque senão também uma hora para, né? Ju, se você não amar o que você faz, nada vai dar certo. Você tem que acordei, olha, e não é todo dia que a gente vai acordar bem, porque tem dia que você acorda, hoje eu tô com uma preguiça, hoje eu tô com uma dor de cabeça, não é todo dia que você tá bem, mas você tem que estar feliz em fazer o que você realmente gosta, o que você realmente ama, senão nada vai fazer sentido. Eu vou falar aqui que eu já falei 1 milhão de vezes, viu, gente, mas eu não canso de me repetir, inclusive tem uma frase aqui na minha agência, que é do Confúcio. Ame o que você faz e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. É simples. Perfeito. É sobre isso. Quando você gosta, quando você ama o que você faz, o ouvir as histórias das outras pessoas e ajudar elas de alguma forma, vai se tornar um prazer tão grande que você vai fazer isso natural. Não vai ser aquela obrigação. Né? Ainda sobre a Daniele, empreendedora. A gente falou do desafio. E o que é gratificante? Você ter o seu próprio negócio. Gratificante é realizar sonhos. Gratificante é olhar uma pessoa que ela não tinha perspectiva e de repente ela chega para mim e fala: Dani, comprei o imóvel. Me manda uma foto do carro. Não tem preço. Ajudar o outro. E eu não falo nem só da DC, eu falo de um modo geral. Eu acho que a maior satisfação hoje do ser humano é você realizar os seus sonhos, você realizar os seus objetivos, mas também ver as outras pessoas, sabe? Isso é empatia. Isso me faz muito bem. A maior realização hoje minha, junto com a DC, né, que a DC me proporciona isso, é ver pessoas realizando sonhos, realizando objetivos. Isso pra mim não tem preço, assim. E você atua numa área, gente, isso que eu quero entrar um pouco agora, mais na parte dos negócios, que a gente tem muitos mitos, né, Dani, muitas inverdades, a gente tem muitos tabus aí e que até hoje são divulgados erradamente e que às vezes isso pesa muito e não, eu não sei se seria a palavra certa que eu vou falar aqui, mas que queima um pouco ainda essa parte de consórcio, porque se falam muitas coisas erradas do mercado, né? Então eu queria conversar com você o quê? Que a gente entrar agora, como é que você lida com isso e como é que você atua para que isso vai aos poucos sendo quebrado, sendo desmistificado? Ô Ju, como eu trabalho há muitos anos na área, né, são 8 anos e meio. Então, eu passei por vários momentos do consórcio, né? A gente entrou lá em 2015, as pessoas não conheciam o consórcio. Você tinha que explicar o ponto a ponto ali. Hoje, muitas pessoas já procuram o consórcio como uma substituição do financiamento, pelo custo que o financiamento traz. Esse é um primeiro ponto. Dani, quando a pessoa vem para você com algum trauma, a maioria dos traumas é um trauma que foi criado lá atrás. Então, por exemplo, ela fez em algum momento e prometeram uma contemplação de imediato. Isso é muito comum ainda, né? Isso é muito comum. Esse trauma é o maior trauma que a gente tem. E aí eu tento trazer casos reais
para que a pessoa se sinta mais segura. Porque como eu tenho muita experiência no negócio e no produto, eu consigo trazer, olha, isso é possível, isso não. Tem milagre? Não tem milagre em nenhum lugar. O consórcio ele é feito com 2 possibilidades de contemplação, sorteio ou lance. Eu quero rápido, eu tenho um vídeo que eu ainda falo, eu falo assim, ó, quem quer um consórcio rápido, quem quer retirar esse bem mais rápido, tem que ter lance. Né? Não tem um milagre. Então eu tento trazer isso de uma forma muito clara para a pessoa que está comprando, para ela também não se traumatizar, para ela não trazer essa coisa ruim e para ela falar bem do consórcio para um amigo, para um parente. Esse é o grande ponto. E assim, eu achei muito legal essa parte que eu queria explorar um pouquinho mais com você, que você comentou e que chama muita atenção das pessoas chegarem traumatizadas. E eu acho que isso em qualquer área, mas principalmente nessa área, porque você mexe muito com o sonho das pessoas, né? E assim, às vezes as pessoas até desistem de... Gente, eu imagino, né, por exemplo assim, você tá sonhando em ter sua casa própria, você ter seu imóvel, seu carro, ou que seja o que você tá planejando aí no seu consórcio. E de repente você tem um baque, algo negativo, que não é aquilo que você realmente imaginou que fosse, porque te venderam erradamente. Para você desfazer isso, é muito difícil, né? Eu tenho feito um trabalho muito grande nas redes sociais para trazer esse consórcio de uma forma mais simples e mais verdadeira. Para não trazer essa... Não existe... profissionais bons e ruins existem em qualquer área. Todas. Em todas as todas, áreas. gente. Não é, a gente tá falando de consórcio porque a Dani é de consórcio. Mas na comunicação tá cheio, área de consórcio, direito, tudo quanto é área. Infelizmente, é normal, é o que tem, os bons e os ruins. Não tem jeito, né? Eu acho que você traz um pouco, assim, quando você traz verdades, e eu brinco que eu não tenho um planejamento específico para todos os clientes, né? Eu tenho um planejamento da Ju, um planejamento do João, cada um tem o seu planejamento e a gente faz isso numa reunião rabiscando num papel em branco, né? Porque é trazer essa verdade do que é possível, do que não é possível. Às vezes aparece muito cliente assim, ó, eu quero um milagre. O milagre não existe, né? Eu quero comprar o meu imóvel e eu não tenho nada de entrada. Eu não consigo atender. Você vai ficar só dependendo do sorteio mesmo, por exemplo. Só que você tem que deixar claro, né? Olha, você consegue fazer um consórcio? Consegue. Só que você vai ficar dependendo de ser contemplada. Agora, e eu acho também que eu queria que você falasse um pouquinho mais a questão dos lances também. Porque... às vezes, as pessoas, quando às vezes você compra um consórcio, as pessoas às vezes prometem muito assim, o lance mínimo, por exemplo, sei lá, o lance mínimo é X dependendo do que você vai fazer, né? Só que você tem que entender que ali é um grupo, né? Então assim, quantas pessoas estão nesse consórcio? E tem pessoas que já estão ali planejadas e que já tem aquele lance maior. Então às vezes você vai demorar anos mesmo, às vezes, para você conseguir até mesmo por forma do lance ser contemplada, né? Como que a gente faz esse trabalho, né? Quando a Ju vem para mim, por exemplo, Dani, quero comprar um carro, tenho tanto de lance para ofertar, eu consigo ter acesso nos históricos dos últimos lances. Então, cada grupo tem o seu histórico. Então, por exemplo, Ju, seu lance é de 40%, por exemplo. Ó, esse grupo aqui, em específico, os últimos lances dele foram 35, 36, 38. O seu lance de 40% nesse grupo em específico, ele é muito competitivo. Dani, você tá falando para mim que eu vou contemplar no primeiro mês? Não. Eu estou falando que o seu lance é assertivo e que a gente tem uma possibilidade grande chance de contemplar. Mas isso assim, ó, Ju, ó, tá vendo aqui, ó, o histórico é esse. Isso é numa tela de computador, direto com a administradora. Não é uma coisa, ó, tô te jogando aqui, Ju. Ó, vou te jogar nesse grupo aqui, que você tenha sorte para contemplar. Não. Então é feito um planejamento para aquele cliente, um planejamento para a Ju realizar o sonho dela, o projeto dela, num curto prazo, porque ela precisa desse curto prazo. Agora, o cliente não tem lance nenhum. Olha, a sua chance é o sorteio.
né? Não tem como, você não tem nenhuma entrada, você não tem nenhum lance, eu não consigo fazer um planejamento dessa forma, né? Aí o que a gente consegue, às vezes, colocar o cliente num grupo em andamento, que ele concorre com uma quantidade menor de pessoas, tem umas estratégias um pouco diferentes, mas é diferente, por exemplo, da Ju. Cada um é um caso, né? Não tem Cada jeito. um é um caso. Dani, e qual que é a maior dúvida, por exemplo, assim, que as pessoas geralmente chegam quando querem saber mais do consórcio, para adquirir? Qual que é a maior dúvida, assim, que as pessoas chegam? Quando eu vou ser contemplada? Não tem jeito. As pessoas querem ser contempladas já no primeiro mês. Não tem jeito. O brasileiro, ele tem muito. É do dia pra noite, né? A gente quer do dia pra noite. O imediatismo dele é uma coisa absurda, assim, né? Eu acordei, eu quero trocar de carro. Eu quero trocar de carro hoje, né? No máximo amanhã. E aí esse imediatismo faz com que as pessoas paguem um financiamento e paguem 2,5 imóveis e paguem 2 carros. Então, esse imediatismo, infelizmente, ele ainda é muito grande, né? E ele faz com que as pessoas paguem muito caro por isso. É a maior pergunta. Quando eu vou ser contemplado? Aproveitando que a gente já está nessas dúvidas, eu vou chamar aqui agora o quadro Boca no Trombone, que a gente tem várias dúvidas para tirar com você. Vamos lá? Seguinte, eu vou começar leve, viu, gente? Calma, fiquem aí que tem várias perguntas, mas assim, para ela tirar as dúvidas aqui. Mas eu quero começar perguntando o seguinte para ela. O que a DC Corretora significa para você? Pra gente mexer lá no fundinho da sua emoção. Essa é pesada. A DC Corretora significa a realização do meu sonho. É uma coisa que eu luto desde os 12 anos de idade. Então, a DC é aquela... Você lembra da realização do sonho? Lembra da se tornar alguém? A DC significa se tornar alguém para mim. E você sendo mulher na corretagem, à frente de uma empresa, mais difícil? Ser mulher é sempre mais difícil, né, Ju? Ser mulher é sempre mais difícil. A gente tem um desafio muito grande em se portar, né? A mulher, ela tem uma dificuldade muito grande em como as pessoas vão ver e vão sentir isso, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande em... Qual a diferença da Daniele, por exemplo, e do Daniel, os dois corretores? A gente tem que se provar mais, né? O tempo todo. A gente tem que falar mais, a gente tem que se posicionar mais, né? É uma dificuldade muito grande, e não só da Daniele corretora. E né? essa área é uma área muito masculina ainda? Demais. Muito masculina. Eu vou fazer com o meu corretor que eu já conheço há muitos anos, mesmo que ele não entenda, por exemplo, do consórcio. Por ser homem. Você já passou algum momento muito constrangedor, assim, que você lembre? Quando eu assumi a liderança, eu passei um momento que não foi legal de uma comparação. Você pode compartilhar com a gente? Para servir de exemplo, inspiração para quem está em casa? Uma comparação de resultados, né? Eu tive uma outra pessoa que ela estava um pouco acima, e aí eu assumi, comecei a fazer um trabalho com a equipe, e eu subi. E aí eu escutei, é um rostinho bonito que vai ficar ali por 1 mês. E aí fiquei lá por 4 anos aparecendo nos resultados. Mas eu acho que isso é o melhor. A gente acabou de falar assim, a gente tem que se provar mais, mas a gente tem que se provar do nosso jeito, que é como? Mostrando a nossa competência, capacidade, fazendo nosso trabalho bem feito, porque o tempo mostra, né? Ju, não é? A mulher, ela é capaz de fazer o que ela quiser. Ela tem uma capacidade grandiosa de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e fazer com excelência. Malabarismo. A mulher, ela é mãe, ela é empreendedora, ela é dona de casa, ela organiza tudo, ela cuida da família, ela cuida dos pais, ela cuida de tudo ao mesmo tempo. Então, quando a mulher ela descobre o poder que ela tem, ninguém vai segurar ela. Isso é... O poder que ela tem é incrível, mas ela tem que descobrir isso. É isso mesmo. Bom, agora a gente vai entrar nas dúvidas do consórcio, gente. Vamos lá. A próxima. A contemplação no consórcio depende da sorte?
Se a pessoa não tem nada de lance, se ela não tem nenhuma entrada, eu falo entrada porque no financiamento a gente fala muito de entrada, né? E no consórcio a gente traz isso como lance. Se ela não tem nada de lance, ela vai depender da sorte. Aí não tem jeito, não né? Tem não jeito, tem milagre, não gente. Não tem milagre. Agora, se ela tem uma entrada, se ela tem um lance, a gente consegue sim montar um planejamento para ela de acordo com aquele grupo, de acordo com a parcela que ela deseja pagar também. Então é isso. A próxima. É verdade que consórcio não tem juros? O consórcio, eu já ouvi muito essa coisa do negativo, eu ouço muito de camuflado, tem juros, isso, né, aquilo. Diferente do financiamento você paga juros sobre juros, né? A gente fala juros compostos. No consórcio eu tenho uma taxa administrativa. Nada é de graça, né? Eu costumo falar, nada é de graça. A gente tem a taxa administrativa que é calculada sobre o crédito que você contrata. Então, eu contratei um crédito de 100 mil reais, eu pago uma taxa administrativa sobre esses 100 mil reais. Quantos por cento é essa taxa? Ela vai variar muito, 16, 18, 20, depende do valor total, do que valor aí é total. Diluído nos meses que você vai pagando e que você optou aí. Que é uma taxa simples, né? Eu pego, por exemplo, eu tô pagando 20 mil de taxa, eu vou dividir esses 20 mil pela quantidade de meses que eu tenho. Então, é uma taxa simples, diferente, por exemplo, do juro composto do financiamento. Entendi. Mas de graça, não, nada. Gente, se alguém prometer de graça, abre o olho. É bem isso mesmo. Nada, tipo, barato sai caro, nada de graça. Essas frases que a gente já tá acostumada, é só você seguir ali a risca que não tem erro, entendeu? Milagre não existe. Exatamente. E aí, isso também é uma curiosidade. Pode utilizar o FGTS para o consórcio, para dar um lance, assim, por exemplo? Do mesmo jeito que você utiliza o FGTS para comprar o seu imóvel no financiamento, você pode usar sim o FGTS para a compra do consórcio. Isso via, Daniela, eu vou ofertar um lance e vou contemplar via FGTS, ou você pode fazer a amortização depois da contemplação já do imóvel comprado. Como se eu estivesse comprando o imóvel mesmo e eu tiro para amortizar o que falta ali e pagar mais rápido, por exemplo. É isso aí. Mesmo porque o FGTS ele fica parado lá, né? A gente sabe que ele não rende nada. Então eu utilizo isso para amortizar uma dívida que eu tenho lá. Tem uns números aqui do mercado e eu queria entrar nisso com você, porque a gente estava falando, inclusive, fora do ar, que cresceu muito pós-pandemia a procura por consórcio, seguros, uma série de coisas. Por quê? Porque eu acho que as pessoas em casa começaram a entender, eu preciso ter meu conforto, eu preciso pensar, né, lá na frente. Então, isso acho que influenciou muito, né? E aí, dentro dos números, olha que curioso, gente, a gente tem um dado fresquinho, inclusive, aqui. Primeiro trimestre de 2024, aumento, foi fevereiro e março, os negócios de consórcio tiveram aí um acumulado de 77 bilhões, tá? Ficando 12% acima dos 68 bilhões, que foi do mesmo período de 2023. Só que se a gente for analisar, eu acho que anteriormente a 2023, esse boom foi muito maior, né, Dani? É que, na verdade, a pandemia transformou muito as pessoas, né? E aí transformou o mercado junto. As pessoas, elas migraram de um apartamento pequeno para uma casa maior. Por quê? Porque ela quer ter um conforto com a família, porque muitas vezes o casal estava trabalhando no mesmo apartamento, então migraram para uma casa para ter um conforto maior. A questão da área de lazer, eu acho que as pessoas começaram a dar um valor maior à vida. E isso fez com que elas dessem um valor maior à comodidade, ao que elas vivem em família. É porque muitas vezes você ia pra casa dormir, né, gente? Aí, de repente, na pandemia, você ficou de casa, trabalhando com filhos, todo mundo. E aí você começou a olhar para tudo, né? Para tudo. Então, teve a princípio, essa migração, né? De um imóvel pequeno, de um apartamento, para uma casa com lazer, com área de lazer, onde a pessoa tivesse realmente mais comodidade ali, mais entre família, né? E aí, depois disso, eu senti que as pessoas quiseram melhorar, assim, começaram a olhar de uma forma para melhorar de vida, para dar valor à vida. E aí, com certeza, aumentou a questão de construção. A gente teve um aumento de construção muito grande. Pessoas saindo dessa zona ali, daquele
pequeno, né, daquele apartamento pequeno, e abrindo, né, abrindo o leque. Não, eu quero construir, eu quero ter realmente esse lazer. Então, para nós, né, e foi uma das decisões também, né, um dos motivos da decisão de sair e montar a corretora, é que o consórcio, ele tá em alta. E a gente tem uma outra questão que, Selic alta, taxa de juros alta. Então, enquanto a Selic não cair, né, enquanto ela não baixar, a gente vai ter essa taxa de juros alta, que é onde o cliente ele vai fazer uma simulação de um financiamento. Antigamente ele olhava e falava, essa parcela cabe no meu bolso, mesmo que eu vá fazer em 30, 35 anos. Hoje ele olha a parcela, ele fala, essa parcela não cabe no meu bolso. É onde ele procura uma segunda, uma terceira opção para ter essa realização do sonho dele, porque ele nunca vai desistir, a realização do sonho dele, ela vai permanecer ali, mas com um custo muito menor, que no caso é o consórcio. Então, por isso que a gente deu esse boom. Para nós tá sendo ótimo, né? Bom, pra gente finalizar, óbvio que você tá a todo vapor nos seus negócios e é muito legal a gente olhar, né, gente, esse brilho no olho, você vê quando ela fala, né, ainda mais agora que você começou agora e, enfim, eu acredito muito nos seus planos que você tem aí pela frente, mas ainda assim eu queria que você respondesse como é que você enxerga, né, eu já sei um pouco a resposta, você também, mas o futuro mesmo, né, de consórcio, dessa realização dos sonhos de cada pessoa ali que você atende. Para mim, realização de sonho, ela tem alguns pontos, né? Não adianta só sonhar e sentar no sofá e ficar aqui esperando o sonho ser realizado, né? Eu acho que a gente tem que ter realmente planejamento. E a gente traz muito isso, né? Se você planeja, você consegue comprar com um custo muito menor. Então, o que eu vejo do futuro, o que eu espero estar presente na vida das pessoas, é realizando cada vez mais sonhos, mas de uma forma planejada, onde a pessoa não se perca, né? Porque não adianta eu realizo um sonho hoje, eu compro um imóvel, e aí eu fico 2 anos nesse imóvel e eu não consigo pagar ele. Então, e acontece muito, né? Acontece muito, né? A gente vê leilões crescendo diariamente. Isso não é legal. Então, o que eu espero do futuro, tanto para a DC quanto para as outras pessoas mesmo, é que elas continuem realizando sonhos, mas de uma forma mais planejada, pé no chão, né? E pra gente finalizar, queria que você olhasse ali pra câmera e deixasse um recado, uma dica, na verdade, para quem quer realizar um sonho por meio do consórcio. Como é que ela começa? Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo é procurar descer, né? Lógico. Brincadeiras à parte. Primeiro passo é planejamento, né, gente? Eu acho que é sentar com uma pessoa que seja realmente expert no assunto, que não vá te vender qualquer coisa e que vai realmente escutar e entender o seu planejamento. E acho que esse é o primeiro passo. E aí, nesse planejamento, entender se essa parcela está dentro do seu orçamento, se faz sentido mesmo, às vezes, entrar numa parcela muito alta agora, só para realizar um desejo que pode ser realizado daqui 6 meses, 1 ano, com um planejamento um pouco melhor. Viu? Fica a dica para você em casa. Dani, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Mulher. Muito bom a gente conhecer um pouco mais dessa trajetória, essa história, mas o principal, né, a gente falar desse mercado, tirar um pouco de dúvidas. Só que assim, você que está aí assistindo e quer saber mais, tem mais dúvidas, é só acompanhar, a gente está passando aí o Instagram da Daniele para você, que nas redes sociais tem muito vídeo, né, Dani? Muita coisa que você fala todos os dias ali diariamente e tira todas essas dúvidas aí para quem quer conhecer um pouco mais desse mercado, né? Ju, queria te agradecer e queria te abençoar, né? Que Deus te abençoe, que você continue fazendo esse trabalho incrível, porque é muito gostoso contar a nossa história e ouvir histórias, né, das pessoas e inspirar, né? Eu acho que ouvir histórias positivas inspiram a gente diariamente. Esse é o propósito. Às vezes você que está em casa assistindo muda a tua vida. Né? Um pouco o que você falou aqui, que é rápido, né, gente? Não dá pra gente ficar muito tempo no ar, mas você tá assim e fala, eu vou sair da minha zona de conforto, vou mexer o doce, né, as palavras, né, que nós temos ditados aí, mas é realmente isso, não, tá na hora de eu sair da minha zona de conforto, eu quero realizar meu sonho, que seja comprando algo, se planejando, mas também empreendendo, né, com a sua história, e realmente é fazer a diferença na vida das pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, viu, Dani? A gente agradece aqui sua participação. Pessoal, obrigada pela sua audiência. Você que tá com a gente, tá chegando agora, fica aqui no canal,
Tem muitos outros programas, vai passear um pouquinho aqui, ó, ver o que a gente tem de conteúdo, tem tudo, tanto conteúdo legal. A gente até perde as contas, né, produção? Mas o Pô de Mulher, nós estamos em que episódio já? Já passou de 50? Não sei, eu sei que o News a gente já tá quase no 90. Ou seja, só para você ter uma ideia do que você tem de conteúdo rico e jornalístico aqui no canal Juliana Rangel News. E eu falo mais, são conteúdos bons. É isso que a gente traz aqui. A gente não viraliza aqui não com conteúdos negativos, ruins, polêmicos, nada disso. A gente traz realmente um conteúdo bom, que vai o quê? Somar na sua vida de alguma forma, tá? Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.